Pô, vocês sentiram saudade desse ambiente aqui? Significa que sim, voltei a gravar aqui depois de... Tô gravando aqui depois de muito tempo, isso aqui é o colchão, então não liguem. Eu estou falando baixo por causa da minha sobrinha que está dormindo. Acabei de chegar da autoescola. E aqui foi onde eu escrevi a minha primeira música. Dentro desse ambiente. Sim. Então, né? Pode explicar o vídeo que vocês não estão entendendo nada que eu tô falando. Seguinte, meu celular está muito ruim. Então se eu perceber que ele está travando muito, eu vou infelizmente ter que parar de gravar o vídeo. Mas eu vou tentar o máximo. Ele sai ainda hoje, dia 7. O vídeo que eu deixei de postar dia... né? Dia 4, né? 5, né? Dia 5. Eu vou postar no dia que não tiver vídeo. Vou tentar gravar, porque eu tô tentando e ele não tá indo. Nem sei se esse vídeo vai pro ar. Se for, glória. Se não, é aquele vídeo mesmo. 30 minutos. Eu já de vídeo de 1 hora, nem nada. Sem maldade. Então bora reagir aqui. Estou desanimado por causa do meu celular. Preciso de um celular novo. Bora pro vídeo. Eu até esqueci de falar o vídeo, porque eu tô numa desanimação. Desculpem. A história do D&B Downglish com Five Nights at Freddy's. Eu não sei, tá? Eu não sei se é um personagem. Esse personagem aí que tá aí parece de The Last of Us. Não sei. Bora. Recentemente vimos o lançamento de Five Nights at Freddy's dentro do Dead by Daylight. Pera aí, não tinha lançado o Tutepit? Não, o Tutepit não. O Mimic. Esse aí, pelo jeito que parece o FNAF 3, tá ligado? Ali tá é 5 ali. Bom, vamos ver, né? Pessoas e tem uma história contada justamente para explicar os eventos de como tudo isso acontece. Então, atendendo a muitos pedidos, eu vou explicar como o Springtrap foi parar dentro do Dead by Daylight, explicando um pouco da história do DVD, mas também vou pegar a história de Five Nights at Freddy's, que lançou este mês, no dia 17 de junho. Acabamos vendo este... Eu não vi trailer, eu não vi teaser, eu não vi banner, eu não vi nada sobre esse jogo. Eu tô tão focado nas músicas agora, na música, né? Que eu nem liguei pra isso. Que eu nem sabia que isso aí existe. Ainda bem que eu coloquei uma curiosidade boa. Aí, dia 9 tem vídeo tier list. Crossover Só pra lembrar. sendo real. Então senta, fica confortável, não esquece de deixar um gostei pra dar uma força pro nosso trabalho e vem ver aqui Dead by Daylight com Five Nights at Freddy's. Caraca, não sabia Antes disso de não. nós irmos justamente pra parte de Five Nights at Freddy's, Esse é anúncio, né? não é também um killer, ele é um cara que acabou... Um pouco. Nosso queridíssimo William Afton Tá. fosse parar dentro do Dead by Daylight. Pra explicar isso, eu tenho que falar de um outro personagem que é dentro do próprio jogo, chamado Observador, ou também chamado de The Observer. Esse personagem, ele não é um sobrevivente, ele não é também um killer, ele é um cara que acabou encontrando algumas coisas bem interessantes. Ele tá dentro de um lugar chamado Os Arquivos, e ali dentro ele acaba fazendo algumas descobertas. Primeiramente, eu nem sabia que existia esse personagem também. O que tá acontecendo? Mas, pô, é bom entender alguma coisa de FNAF, né? Pelo menos é algo bom, né? E o observador, ele vai para vários reinos diferentes, Ô, louco. através da neblina, que é um elemento muito importante para viajar entre esses planos, esses mundos, que se conectam com vários outros assassinos e também sobreviventes diferentes. Nossa, então são vários assassinos e vários sobreviventes em universos diferentes? Foi isso que deu pra me entender. Se for isso mesmo, mano, é muito legal. Pop ele também deveria ter isso.
os arquivos em que o observador vai contando cada pedaço que ele vai encontrando durante a sua jornada, é um lugar protegido onde o observador consegue ficar ali tranquilo. Mas não se enganem, na verdade ele está preso nesse lugar que é conhecido como o Reino da Entidade. Ô, louco. Isso porque o observador, enquanto ele estava na Terra Primus, onde ele vivia basicamente antes dele estar nesse lugar, ele acabou ganhando muito interesse, querendo saber dessas entidades cósmicas, também conhecido como os Celestiais. No caso, quando esse cara ainda estava na terra dele, onde ele vivia, ele acabou testemunhando a destruição de um mundo inteiro. Isso fez com que ele ganhasse mais curiosidade a respeito dessa entidade cósmica, mesmo ele indo contra o conselho, falando pra... Nossa, mas essa entidade aí deve ser muito forte, né? Imagina o cara ir lá sozinho, sem ninguém, sem nenhuma proteção. Vai se o cara vai lutar contra essa entidade e nem sabe nem o que é, né? Meu Deus. Eu não teria essa coragem não, tá? Eu não teria essa coragem. Você teria essa coragem? Ele não ia atrás. Mesmo assim, o conselho foi lá então, vendo que ele estava interessado nessa coisa perigosa, acabou banindo todo mundo para esse reino da entidade. Caraca. Que é basicamente o observador acaba contando tudo o que ele acabou descobrindo, não só dos reinos dos sobreviventes e dos assassinos, mas também da tal entidade, que está permeando e fazendo essas coisas acontecerem. Então eu quero falar para vocês é que muito do que a gente sabe dessa tal entidade é por conta desse cara chamado Observador. Então essa criatura chamada a entidade seria esse terror cósmico absurdo de um outro mundo que seria... Vocês sabem o filme Bird Box? Não tem uma entidade lá que só se olhar pra ela você morre? Praticamente é isso aqui. Ninguém sabe o que essa entidade é, o que ela é, mas sabe que é muito perigoso. Se chegar perto, vai dar ruim. Mesma coisa do Bird Box. Você viu? Olha só a semelhança. Não sei se é semelhança não, mas que eu deu pra entender, é isso aí. Então eu tô gostando, é bem interessante. Principalmente é um bagulho de FNAF que eu nem sabia que existia. Ainda bem que eu optei por colocar, porque eu achei que era um negócio dentro do FNAF, que era uma história, tipo, de um jogo que eu conhecia. Mas não, é um jogo que eu nem sabia que existia. Ainda bem que tá aqui. Algo inimaginável, incompreensível para a mente humana, que é praticamente o vilão de Dead by Daylight, onde essa Caraca. entidade cósmica, ela chega nas suas vítimas e vai levando elas à loucura, bem devagarzinho, levando cada vez mais até o limite da pessoa, onde a pessoa... Não parece muito bom. Bird Box, você olha pra entidade, você, né, quer se, né, essa aí não. pode chegar na loucura extrema e aí a entidade vem e aprisiona ela no seu reino, ou melhor dizendo, um dos seus planos que ela acaba criando utilizando as memórias das vítimas. Caraca, a entidade e leva também o pessoal dos pro hospício. assassinos que essa entidade também sequestra. Em alguns momentos é falado do Dead by Daylight que alguns assassinos rejeitam a parte da entidade. Eles não querem ir para esses reinos e acabam meio que sendo torturados pela entidade. Caraca. A ponto deles ficarem completamente diferentes. Não, imagina você rejeitar a entidade e ser torturado por esse ser. Caraca. Mas será que alguém já viu essa entidade? Tô escutando barulho de piano. Não é minha música. Cara, será? Mano, será que alguém já viu essa entidade também? Cara, difícil, tá? Nossa, macabro. Ou desfigurados das suas formas originais, ou sendo forçados pela entidade a fazerem a matança dentro desses reinos, dessas ilhas, essas partes, esses planos diferentes que a entidade acaba criando. E por que que a entidade faz essas coisas? Bom, tem um motivo simples e é explicado como se ela fosse um vampiro das... O vampiro é interessante. Imagina, antes de ser um vampiro, ela suga seu sangue. Só que é um vampiro moderno, tá ligado? Não suga sangue, ele vai na facada. Emoções. Ela se alimenta de sentimentos pesados e sentimentos extremos. Então, quanto mais forte for a emoção, mais a entidade se alimenta desse tipo de coisa. Então, dica, não tenham emoções. Seja neutro.
um sentimento desesperado, Não de gênero, tá? angustiante, Mas se quiser também não tem sofrimento problema não. eterno daquela vítima é Tamo um junto. prato cheio, um banquete pra entidade. Caraca. E também pro assassino é a mesma coisa. Quanto mais raiva, mais frustração, mais vingança, mais esse sentimento ruim também cresce pra um assassino, a Sim. entidade vai lá e se alimenta desse sentimento também. Só que acontece algumas coisas interessantes que a entidade também vai fazendo. E se Conforme eu ficar muito feliz, será que a entidade vai querer sugar minha emoção? Separem. cada sobrevivente vai morrendo nos campos da morte, ali nos reinos que a entidade prepara para os assassinos, das memórias tanto das vítimas quanto das pessoas que vão ser os carrascos dos sobreviventes, ou criaturas, ou Nossa. coisas estranhas Olha. e bizarras, que a Morreu. entidade acaba puxando para torturar mais ainda os Caraca, sobreviventes. A entidade vai e revive os sobreviventes, pegando poucos pedaços da alma de cada pessoa. Caraca. Assim, chegando ao ponto de que o sobrevivente, ele volta aonde tem um acampamento, mas ele não se lembra do que aconteceu, ele não se lembra da dor, ele não se lembra de nada. A entidade vai e apaga a mente da pessoa. Nossa, imagine se é quase morto, mas você não lembra o porquê. Nossa. Waiting for you. Então ela não se lembra que ela morreu, ela não se lembra do que passou, ela não se lembra de nada. Porque a entidade vai lá e acaba se alimentando de todas essas coisas também, e junto vai as memórias da pessoa. Então, para tal Deixa eu notar. entidade pudesse alimentar mais ainda, Não. ela cria um senso de esperança para os sobreviventes. E é também a forma mais, vamos pôr assim, de banquete, de janta mesmo, completa para a entidade. É quando o assassino consegue pegar uma vítima e colocar em seus ganchos, onde alimenta mais ainda a sede de sangue do assassino que tá ali pegando aquelas vítimas, e também deixando mais ainda o sentimento de desespero mais à flor da pele, fazendo Tá, mas o que o Spring Trap tem a ver com isso? Até agora eu não entendi. com que a entidade tenha um verdadeiro banquete. Ah. Mas tem uma outra coisa muito importante que a entidade tem também, chamada de a neblina negra, ou também conhecido como a neblina ou a grande Névoa. neblina, independente do nome. Névoa É escura. algo que também caminha junto com essa entidade, quase como se fosse uma consciência dela, ou como se tivesse uma consciência dentro dessa Fazendo parte do neblina, corpo, né? como se fizesse parte da entidade. Aham. Mas também ela absorve energia e também absorve pensamentos para fazer com que aqueles reinos pudessem ser a parte das memórias dos sobreviventes e assassinos. Tem um elemento importante chamado auris, que é como se fosse algo que estivesse permeando dentro dessas Aura. neblinas negras e que acabam formando essas coisas, esses lugares, as memórias, os mapas, melhor dizendo, viessem à vida, ou se pudesse ser algo que você pudesse A tocar, vida. algo que tivesse ali na sua frente. Esta neblina acaba criando na sua frente dentro desse reino, ou como se fosse um universo de bolso, um reino dentro do bolso da própria entidade, fazendo com que ela pudesse se alimentar desse novo lugar. Na verdade, do que acontece lá dentro, né? O sentimento de desespero Olha. das pessoas que estão tentando sobreviver Ah, e também da ira morreu. do assassino matando elas. Mas quero que vocês saibam que a entidade ela é muito mais antiga do que a gente pode imaginar. Ela é quase um ancestral, uma entidade cósmica que está permeando este universo, podendo pegar a mente das pessoas, as memórias delas, e através dessa neblina, poder fazer com que elas vão para esses lugares, meio que universos de bolso. E aí, isso? um desses universos, É o final. ou melhor dizendo, reinos de bolso, criados pela própria neblina, acabou afetando uma pessoa que a gente conhece muito bem, William que Afton. acabou ficando torturada por 30 anos dentro de uma roupa de Spring Locks. Ai. Pois é, pessoas, a tal neblina, ou a tal entidade, indo com a neblina, acabou chegando até a Fazbear Frights. E ali acabou pegando o nosso querido Spring Trap. Nossa, toda a história até chegar no Five Nights at Freddy's é longo, tá? Eu particularmente me perdi no meio do caminho, mas a explicação é boa. Tamo junto, Corey. Ou também conhecido como William Afton. É. Mas antes do William Afton ser o Springtrap, ele era uma pessoa normal, É. até acabar acontecendo o que aconteceu dentro do universo. Matando as criancinhas lá, se perdendo lá nas almas lá, fugindo das almas das criancinhas, morrendo na bagulho lá. Coisa tudo de ruim com ele. De Five Nights at Freddy's, onde ele passa 30 anos dentro dessa roupa, preso na Freddy Fazbear Pits. Como que o cara ia no banheiro, né? 30 anos, né?
Eu vou parar. De 93. O que acontece é o seguinte, William Afton era até então um empresário, dono da Fazbear Entertainment na década de 70. Não sabia. Ele fez uma sociedade junto com o seu grande amigo Henry Emily, e eles tinham até outras pessoas que contratavam e faziam serviços, como o Edwin Murray, da Sim. Murray's Costume Manor, que Sim. faziam roupas e também projetos em parcerias com um engenheiro que era o Henry Emily e o inventor Edwin Murray para fazer atrações e coisas interessantes para a Fazbear Entertainment da década de 70. Na década de 70 mesmo acontece um evento muito importante chamado Fall Fest, onde reunia as pessoas daquela cidade que acabavam fazendo coisas de circo, e talvez ali dentro desse evento Aí o William Afton ia lá, pegava a criancinha, matava a criancinha. E ia embora. Leva pra fábrica. Não, pra Fazbear lá. Edwin Murray conhece Henry Emily e William Afton. E aí que vem a sociedade, justamente aos pedidos de uma empresa para outra. A Fazbear Caraca. Entertainment pedindo coisas para o Edwin Murray. A Fall Fest também marca a inauguração de um lugar muito importante, que é a Fredbear's Family Diner, onde mostra Fredbear's e o Spring Bonnie como os principais animatrônicos daquele pequeno lugar familiar que teria ali já alguma atração ou coisas interessantes, levando a engenharia do Henry Emily como uma atração notável, e as pessoas acabavam gostando muito do que o Henry Emily criava e também o William Afton estava apresentando. Mas uma tragédia acontece nessa Fall Fest, e a esposa do Edwin Murray, que era parceiro até então da Fazbear Entertainment, do William Afton e do Morreu. Henry Emily, acaba falecendo. Sabia. E não só isso, mas também o filho do Edwin Murray morre ali na década de 70. Porém, o Nossa, caraca. Coitado desse cara. Perdeu a esposa. Perdeu o filho. Tá bom, né? William Chega. Afton, ele vê essa coisa como uma grande oportunidade de pegar os funcionários deste colega de trabalho para que eles pudessem trabalhar agora dentro da Fazbear Entertainment. Até fazendo com que se outros funcionários que saíssem da empresa do Edwin Murray ganhassem um bônus por estarem chamando outros funcionários e pessoas que tenham conhecimento Sou eu que eu tô vidrado nessa gameplay aí? Top. de Ô, engenharia ou para fazer roupas, agora para a Fazbear Entertainment. O que acontece é que o Edwin Murray acaba virando um funcionário da Fazbear por conta de todas as dívidas e todos os Um problemas que funcionário ele normal, acabou né? Pelo amor de passando Deus. pela perda da esposa e pela perda de um filho. Mas o William Afton estava longe de querer só aquilo ali. Ele não queria só os funcionários, ele também pegou a fábrica do Edwin Murray, a Murray's Costume Manor, e também a sua casa, para agora ser a casa que teria ele e os seus filhos, onde pudesse ficar perto da Fredbear's Family Diner. Com todo o sucesso daquela época, William Afton e Henry Emily abrem mais uma localização, que é a Fred Fazbear Pizza, onde ali teriam outros animatrônicos e também começaram a expandir a Fazbear Entertainment Começar uma para nova- outros lugares, uma nova empresa, ainda né? na mesma cidade, mas talvez Talvez. para outras cidades no futuro. O que acontece agora é que, como eles perderam um inventor e que era um gênio, um cara que era muito bom, que era o Edwin Murray, o Henry Emily começa a fazer os projetos por ele mesmo, pegando e adaptando e transformando em coisas novas, e as pessoas acabam amando essas novas ideias, Sim. surgindo então um sentimento de inveja no William Afton. Ô, louco, Isso porque o invejoso. Henry Emily tem uma filha chamada Charlie, e que eles eram muito unidos e muito ligados, uma família bem bonita, apesar de que o William Afton já teria seus 2 filhos. O sentimento de inveja não só pela família, mas também pelas criações do Henry Emily serem melhores e mais bonitas do que a dele. Nossa. Então William Afton, num Humilhou surto de agora. raiva, acaba vendo a oportunidade perfeita. Em uma matou a menina. Matou. Já era. noite, quando a Charlie estava indo numa festa de aniversário na Fred Fazbear Pizza, Sim. ele vê a filha do seu amigo do lado de fora e acaba cometendo o seu primeiro assassinato. Meu Deus, sabia. O corpo dessa menina é jogada no beco daquele restaurante e o animatrônico Puppet acaba pegando e indo até onde está a menina, pois era programado para protegê-la, enquanto o pai dela estava trabalhando nos fundos da pizzaria, trabalhando consertando os animatrônicos e criando coisas. Quer ver que ele achou que foi o animatrônico que matou a criança? Tá muito na cara.
Enquanto ele estava trabalhando, esse animatrônico iria protegê-la. O animatrônico vai até a Charlie no fundo do beco e acaba acontecendo a primeira possessão em Five Nights at Freddy's, onde a alma da Charlie acaba entrando na Puppet. Mas o William Afton não ia parar por aí não, porque... Essa eu não sabia, tá? Eu achei que era dos animatrônicos lá, os principais. O Bonnie, o Fred. Me enganei. E na Fredbear's Family Diner, o seu filho, Michael Afton, acaba fazendo um negócio absurdo. Ele, junto com os amigos dele, acaba pegando o seu irmãozinho mais novo, também com... É a mordida de 83? Se for, é que o criança tá lá, eu estou com uma máscara, eu acho que tem uma criança com uma blusa verde ainda. Eu acho que tem uma criança com a blusa verde, eu acho que essa criança aí é o pai do Oswald. Teorias. Porque tem lá no jogo lá também. Sido como criança chorona e acaba colocando na boca do Fredbear. Nisso, a criança chorona toma a mordida de 83. E aí começa mais uma tragédia na vida do William Afton. Onde agora ele perdeu mais um filho, matou a filha do próprio amigo e agora ele começa a criar uma espécie de surto, uma espécie de loucura. O cara fica louco. O cara fica dentro louco. da sua mente. De não só querer ser melhor que o amigo, mas também de provar que ele podia fazer mais coisas que o próprio amigo dele. Nossa, o Harry Emily não sabia que o próprio amigo tinha feito isso e ele desaparece, tentando procurar a filha e pelo trauma de não ver mais a sua pequena e ter a família arruinada. Alguns anos se passam, William Afton continua os negócios, mas agora em 85 ele acaba matando 5 crianças. Alguns vão dizer que são 6, pois existe uma criança. São as 5 dos animatronics lá, principais. Que você não deveria ter matado, mas acontece que ele faz mais um infanticídio. E nessa época ele acaba colocando os corpos das crianças dentro de Fred, Bonnie, Chica, Foxy e Golden Fred. Ele fez essas coisas justamente para tentar fazer um diferencial nos animatrônicos, tentar dar vida a eles. Conseguiu, tentar fazer com que eles pudessem ser mais do que os animatrônicos que o Harry tinha feito. E também como resposta de uma certa licantropia, uma loucura que começou a ter na cabeça dele, pelo surto de inveja dele ter feito o que fez com a filha do próprio amigo, e agora isso estava sendo externado para mais crianças, essa ansiedade, essa coisa louca de querer ir matar mais crianças. O cara ficou Depois louco, desses geral, eventos, mano. o William Afton ele sai da cara da empresa e meio que se esconde nas sombras, passando a Fazbear Entertainment para outros donos. Mas aí acontece algo sinistro. Em 87 ele faz de novo e mata mais 5 crianças, chegando ao ponto de que falam que alguém tá usando uma roupa amarela. Uma roupa que ele amava muito. E ele utilizava também na Fredbear's Family Diner, que é a roupa de Spring Bonnie. Ele usava também essa roupa para atrair as crianças para a parte de trás e assim poder matá-las, assim que ninguém estivesse mais olhando. E os seus corpos escondidos dentro dos animatrônicos, para a polícia também nunca encontrar o corpo delas. E também aquela coisa da possessão, que ele começou a... O corpo não fedia dentro dos animatronics, não? Que isso? Perceber que talvez estaria acontecendo. Mas aí vem o fatídico ano de 93, onde ele começa a fazer os experimentos com essas almas, né, chamados de remanescentes, e ele acaba desmontando esses animatrônicos em 93 para justamente fazer as coisas lá na Afton Robotics, seu lugar de playground, seu lugar para fazer as suas torturas e também as suas experiências. Mas aí as almas acabam saindo e atormentando William Afton, voltando-se contra ele lá na parte que ele tinha segurança, que era uma sala secreta que os funcionários poderiam utilizar para poderem trocar de roupa ou pegar alguma outra parte de armazém ou recurso que tinha dentro dessas salas. William Afton então vê as almas das crianças vindo para cima dele, que ele acabou matando anos atrás, e aí ele acaba então se escondendo dentro do seu traje de Spring Bonnie, acreditando que as crianças iriam embora. Mas o lugar estava molhado, a roupa já tinha anos que não tinha uma manutenção, a água cai na roupa e as Spring Locks ativam. Matando assim então o William Afton,
o assassino de crianças de Five Nights at Freddy's. Matando. E aí então 30 anos se passam e agora ele sai daquela localização onde algumas pessoas queriam reviver as lendas urbanas de alguém que matava durante os turnos da Freddy Fazbear Pizza, e revivendo essas coisas terríveis de um possível assassino em série, eles acham um animatrônico e levam para Fazbear Frights. Mas enquanto ele estava ali dentro, algo bizarro aconteceu. O destino tinha planos diferentes para Afton. Algo ativou os Spring Locks, e aí a sua roupa de Springborn Ativou. foi reativada. Nossa. O metal acabou batendo em metal e acabou perfurando mais ainda o seu corpo, mas ele conseguiu ficar em pé, ouvindo à distância risos de crianças. Algo que acabou ativando mais ainda a vontade dele de matar, de pegar mais ainda as crianças e colocar dentro dos corpos dos animatronics. Mas ele não sabia onde elas estavam e ainda tentando andar Isso é preocupante, esse cara é psicopata? daquele jeito bizarro, ele encontra a neblina negra. Perto de uma parede, uma parte como se fosse toda manchada com uma neblina. Tudo ali meio que formado, uma escuridão absurda. Então, por curiosidade, ele entra nesta neblina, achando que as risadas das crianças estão vindo dali de dentro. Nossa. E é então que a curiosidade acaba levando ele para um outro lugar, onde agora ele via pessoas correndo para todos os cantos, O cara tá levando chapado. equipamentos, levando itens de cura, levando mecanismos, consertando geradores. Mas para ele isso não era nada demais. Para ele agora, aquelas pessoas eram Nossa. suas vítimas. E ele agora iria caçá-las. Ele sentia como se a caçada pudesse ser para sempre. Tudo o que ele teve que fazer foi entrar na neblina. Entendi nada, mas que vídeo bom.